Diego e a Dani são queridos por 88% do chat, mas ao mesmo tempo tem 46% falando que defendem o Diogo. Será que essa galera sabe o que o Diogo falou do Diego e da Dani no quarto ontem? Será que a galera sabe que o Diogo, junto com os gêmeos, imitaram os trejeitos do Diego Hipólito? Assim como ele imitou do Vinícius, e o povo também tá falando, pô, imitar trejeito afeminado não é legal. Principalmente o Diogo, que é um ator que convive com pessoas, né, artistas, heterossexuais ou não. E aí, lá no quarto do líder, daqui a pouco eu vou mostrar que o Diego foi assunto. Aliás, já pode botar a primeira Raíssa falando dele. E todo mundo no quarto do líder, Palhaço e Raíssa, Diogo e Vilma, Gêmeos e Mike e Gabriel, dizendo que o Diego Hipólito é muito falso, que ele tentou e tenta se aproximar deles por falsidade. O Diego, ele pode ser criticado, ele pode ser chamado de falso, ele pode ser chamado de pavão, ele pode ser chamado do que for. Só que o Diego, ele tá tentando se socializar, pelo menos na minha opinião, tanto que ele cobra isso da Dani o tempo inteiro. Às vezes é um jogo dele de tentar se aproximar das pessoas. Ele já foi mentir pro Gabriel uma vez, que deu emoji de cobra e falou que era coração, porque também faz parte do jogo dele. Mas isso talvez não dá direito do povo ficar imitando os trejeitos do Diogo lá, ou melhor, do Diego Hipólito, pra todo mundo ficar lá rindo e fazendo ele de chacota. Assim como a galera que tá defendendo o Diogo hoje não parou pra pensar que o Diogo, nessa mesma noite de ontem para hoje, na Central do Líder, afirmou que a Dani Hipólito estava fazendo um striptease. Ai, gente. E assim, nojento, o problema, né, não é falar só isso. O problema é de quem falou. Porque o Diogo, até agora, ele era uma pessoa. E de ontem para hoje virou outra. Se a galera tá defendendo ele é porque não viu as imagens. E eu não tô fazendo a caveira do Diogo, não. Eu tô contando que o filme dele tá muito queimado de ontem pra hoje. Que o filme dele, aquela máscara de príncipe, de bom moço, protagonista, deu uma belíssima manchada, porque quem não viu os vídeos vai se assustar. Todo mundo que tava assistindo o Globoplay ontem. Só tá defendendo ele quem não tava assistindo o Globoplay ou quem já pegou o cabresto, enrolou no pescoço e nunca mais solta. Porque até quem torceu pra ele, como eu, Cairo, torci pra ele ganhar a prova do líder ontem. Ontem eu tava assim, ó, pô, tomara que o Diogo e a Dona Vilma ganhem. Gostei que eles ganharam. Mas, cara, quando eu liguei a Central do Líder e vi vários impropérios sendo falados, o Diogo afirmando que o Diego é o centro das atenções, que ele é falso. E aí corta pro outro slide. O Diogo imitando o Vinícius para o VIP. Tem um outro aí mais na frente, onde ele começa a fazer trejeitos afeminados. Ai, amiga! Não, ai, Aline! Sobre imitar, Cairo, eu não acho que seja um problema. O problema é imitar de forma pejorativa, achando que, assim, o jeito da pessoa diminui ela ou desvaloriza ela, ou que isso, assim, é motivo de chacota. Eu acho que, assim, imitação seria muito legal ele usar isso até para entreter a casa. Uhum. Mas, assim, não de forma a diminuir e falando mal pelas costas, porque daí a gente vê que tá fazendo com maldade. E aí que tem as questões todas que foram discutidas na madrugada de hoje. Porque o povo esperava isso de todo mundo, menos do Diogo. E aí eu lembro da exclusiva que eu trouxe aqui no link e também na internet. A gente foi atrás também para saber, não só eu, né? Não tô falando eu digo a nossa equipe, né? De tipo, pô, o Diogo, ele entrou preparado. Não dá pra falar que o Diogo não entrou preparado. A gente tem provas de que o Diogo recebeu conselhos de uma pessoa muito importante, que a gente inclusive respeita o trabalho, que é o trabalho dela gerir carreiras artísticas, ponto. De artistas e de empresa. O Diogo, ele recebeu alguns conselhos, isso é fato. Agora, também... A gente tem prints pra falar. E aí mostra que o Diogo, pra muita gente às vezes, estava fazendo um papel de lorde e que ontem, quando virou líder, mostrou a verdadeira face. E aí a galera se decepcionou. Por quê? Porque não esperavam isso dele. Porque, mas aí é militância, aí começou a lacração. Todo mundo sabe do YouTube que eu e Mônica acho que somos os comentaristas menos lacradores da história do YouTube. Menos. Não tem ninguém que é menos lacrador do que a gente, porque a gente não gosta de lacração. Só que tem uma coisa. Uma coisa é, quem vai fazer esses gestos afeminados? Você espera que outra pessoa vá fazer, e não o Diogo, porque ele estava se portando como um lorde. E além disso, falar que a Dani fez striptease, entre outras coisas que eu vou mostrar aqui... Meio Albert, né? Quebrou a expectativa do povo. O povo tava assim, ó, porra,
Eu adorava o Diogo, torci pra... Eu vou falar por mim. Gosto do Diogo, um cara educado, inteligente. Nunca esperava ver as cenas que eu assisti ontem no Globoplay, como muita gente que assistiu vai concordar. E quem não assistiu e tá duvidando, é só procurar os vídeos ou assistir o programa hoje à noite. E me passa uma atitude meio Albert. Critica, critica, critica e vai lá e faz igual. Pois se ele não gosta dos trejeitos, por que ele tá imitando? Agora, se ele fosse amigo do Diego e tivesse brincando com o Diego, vou dar assim, ó, vou dar um exemplo assim bem prático para vocês do porquê que a imitação ali não caiu bem. Se fosse lá, vamos voltar para Fazenda, o Zé Love brincando com o Fernando Presto, os dois amigos falavam absurdos um pro outro, um gay e um hétero, tá? Jogador de futebol e cozinheiro. Os dois são amigos, têm intimidade para trocar, têm intimidade para fazer uma imitação. Sai daí, Fernando, e tal. Agora, nesse caso, eles não têm nem intimidade, nem parceria, nem amizade, nem nada. Ele tá imitando os meninos para ridicularizá-los. Porque ele detesta o Vinícius. Exatamente, ele porque detesta o Vinícius não deixou ele pegar a Aline. Que ele, inclusive, quer botar no paredão. Entendeu? Então, assim, tá sendo muito distorcido o que ele quer passar e do que ele tá fazendo. E o fato dele ter feito coach com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa... Não posso falar essa palavra, porque ela não gosta de ser chamada de coach. Não, a gente não pode nem afirmar que ele fez. Ele recebeu alguns conselhos. Ok, isso aí é público e notório, até porque já foi divulgado em rede social e tudo mais, que sim, ele teve uma, digamos, uma preparação. A gente não sabe as pessoas certamente, né? A gente não pode não sabe se foi pago, se ele contratou, se foi um conselho de amigo, mas a gente sabe que teve. Se foi uma tarde ali só de conversa, um chá da tarde. O fato dele ter feito uma preparação antes ou, né? Enfim, não quer dizer, gente, que ele vai acertar.